Bicho, eu gosto muito desse filme, cara. O que não falta nesse filme é cena boa. A cena inicial é a melhor abertura de um filme de super-herói de todos os tempos. Ah, Schmidt, eu sei lá, eu não concordo. Então venha, traga seu facão. Você não é homem não pra vir na mão, hein? Me diga isso, você não é homem? Não vou na mão porque eu tô com o braço doente. Esse filme tem o melhor uniforme do Homem-Aranha do cinema, balançando enquanto cai a trilha sonora, os efeitos especiais. Até hoje, nenhum filme do Homem-Aranha teve um começo tão bom quanto esse. O desenvolvimento do relacionamento do Peter e da Gwen se junta a todos os elementos da tabela periódica, não chega aos pés da química desse casal. E a cena da morte da... A cena da morte da Gwen, pô, aquilo ali é triste demais. O show do Andrew Garfield só aumenta o peso da cena aqui. Atuação boa, bicho. Você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, claro, eu Você, aceito. você é espetacular. E é mesmo, que homem maravilhoso. Enfim, eu posso falar quase do filme todo aqui se deixar, mas tem uma cena nesse filme que se fosse pra te convencer a assistir, eu mostraria ela. Na minha opinião, é a cena mais Homem-Aranha do cinema, e vou te dar motivos pra pensar o mesmo. Muito prazer, eu sou o Schmidt, e hoje eu vou te mostrar aquela cena espetacular de Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Essa cena começa em paralelo com o desenvolvimento do relacionamento do Peter e da Gwen. Enquanto Peter e a Gwen estão tentando pôr os pingos nos is sobre o futuro dos dois juntos, o Max, o Electro desse filme, tá tendo um dia complicado, hein? Imagina você levar um puta choque, cair dentro de um tanque com enguias elétricas, ser mordido e no fim virar uma versão sombria do boneco da Tim. Cara, não é pra qualquer um não, viu? Eu particularmente prefiro a versão dos desenhos. O visual, principalmente, e todo o plano de fundo do personagem. Pra mim tem mais peso dramático. Mas no filme, isso funciona. E funciona muito bem. O Jamie Foxx, ele faz um Max que é retratado com muito desdém nessa história. Ele é obrigado a ficar no serviço enquanto todo mundo vai embora no próprio aniversário. Pedem pra ele resolver um probleminha, mas chegando lá, nem desligam a eletricidade do local pra resolver com mais segurança. E essa ânsia de ser notado é canalizada no trabalho dele. Ele precisa resolver as coisas para ter um mínimo de atenção e aprovação, se sentir útil de alguma forma. Por isso que quando o Homem-Aranha salva ele no início do filme, ele se sente tão bem. Ele não passou despercebido pelo herói que ele tanto admira. Isso significa muito para quem, no fundo, só gostaria de ser mais visto pelas pessoas. Mas bom, não precisa ser nenhum gênio para saber que o probleminha virou um problemão e a eletricidade tomou conta do corpo dele por completo. Não só o corpo, a mente também. Ele enxerga a energia pela cidade inteira e consegue controlar e consumir a eletricidade com suas novas habilidades. E se tem um lugar em Nova York com bastante energia envolvida, esse lugar é a Times Square. Imagina a conta de luz de um lugar desse. Certeza que tem gato nesse trem, não é possível. O Max para bem no meio da Times Square e a fome fala mais alto. Ele começa a consumir a eletricidade do lugar inteiro, até ser percebido por um policial e aparecer em todos os telões da Times Square. E aqui eu tenho que salientar uma coisa. Polícia de Nova York. O que passa na cabeça de vocês de ver um maluco azul usar a eletricidade para levantar desgrama de um caminhão? Esse cara morreu. Esse cara certeza que morreu. E pensar, vamos todo mundo cercar ele? O Max se irrita e causa uma explosão de impacto e sai voando viatura pra tudo que é lado. Nossa, o que poderia dar de errado, não é mesmo? Ainda bem que não é daqueles policiais que andam a cavalo. O Homem-Aranha começa a tentar conversar com o Max, que de início não reconhece ele. Mas também, ô meu filho, você tá azul, cara. Você mudou só um cadinho só, né? Os dois conversam e o Max fala que não sabe o que tá acontecendo com ele. O que é perfeitamente compreensível. Ele acordou azul, pô. Ele achou que ele ia morrer e acordou azul. E pede pros policiais pararem de atirar nele. O Homem-Aranha começa a tentativa de amenizar os ânimos e resolver a situação. E pede pra ninguém atirar no Max. Só que tem um corno desgraçado no meio do prédio mirando no Max. E recebeu uma ordem de que, se ele se mexer, é pra largar o aço. Bicho, na moral, o maluco levou uma rajada de tiro e as balas desintegraram. A melhor solução que a polícia de Nova York conseguiu encontrar foi aumentar o calibre da bala. Meus parabéns. O Max pisa em falso e toma descarga elétrica e o policial desce o dedo. O Max se descontrola,
lança a eletricidade onde o atirador estava, que morreu também, é possível, e o Homem-Aranha tenta impedir, mas o lançador de teias é danificado. Mas por pouco, ele consegue salvar a vida de um policial que estava ali por perto, o que faz ele ser aplaudido por toda a cidade. E a imagem do Max, aos poucos, vai sumindo dos telões, sendo substituídas pela do Homem-Aranha, sendo ovacionado pelos fofoqueiros no meio da bagunça, mas o jogo que provavelmente ia estar ali também. E aí começa o sentimento de inveja, o ódio consumindo Max pouco a pouco. Ele se sente usado. Tudo isso sendo intensificado pela maravilhosa trilha sonora do Hans Zimmer. Desde o início da cena, lá quando ele começa a ir para a cidade, ele usa na trilha sonora essas vozes de fundo, como se fossem sussurros, representando as vozes da cabeça do Max. O Max é meio doido desde o início do filme. No começo, elas estão mais confusas. Não dá pra entender muito bem o que elas estão dizendo. Mas, quando o Max é substituído no telão, meu amigo, aqui dá pra entender perfeitamente. He lied to me, he shot me, he hates me, he using me. As vozes que antes eram sussurros, agora estão cada vez mais altas. Depois de ter sido substituído nos telões, o Max se sente enganado. Ele se sente traído pelo Homem-Aranha. Acha que ele armou toda aquela cena para roubar os holofotes do Max, sendo egoísta. E as vozes reforçam isso e atribuem tudo o que aconteceu de errado nessa cena na figura do Homem-Aranha. Tudo é culpa dele. Homem-Aranha tenta argumentar, mas é tarde demais. As vozes dizem que ele mentiu pro Max, que ele atirou no Max, que ele odeia e usou o Max, e que agora ele é o inimigo. E num acesso de raiva, o Max ataca o Homem-Aranha. E essa cena também mostra o quão foda é o Homem-Aranha. O cara salva uma galera, filho. Tem idoso, tem mulher com criança, tudo com um lançador de teia só. O homem é o homem. É o homem, não tem como. Eles começam a lutar, o Max usando ataques de longa distância, enquanto o Homem-Aranha tenta se aproximar. Até que o Homem-Aranha pega o hidrante e acerta em cheio no Max, que é arremessado num dos telões. A música intensifica e as vozes reforçam o ódio do Max, em pleno aniversário dele. As pessoas da cidade agora enxergam o Max, mas elas têm medo dele. E com razão. Mas não a visão dele, que se sente injustiçado. E as vozes mudam o discurso. They lie to me, they shot me, they hate me. Não é mais uma pessoa só, é a cidade inteira que está contra Max. E todos ali presentes agora são seus inimigos. Ele consome a energia inteira da Times Square e descarrega tudo de uma vez, causando um completo caos na cidade. O corpo dele tem eletricidade bastante e agora Max consegue voar. Ele ataca descontroladamente as pessoas, destruindo tudo ao seu redor. A polícia sozinha não consegue lidar com uma ameaça desse nível. Eles precisam de ajuda. O povo de Nova York está em perigo e clama por salvação. Mas o Homem-Aranha não está lá. O desespero toma conta das pessoas e o Max não para de lançar suas rajadas de eletricidade até que... Beleza? Tá legal, já chega. Valeu, Mike. Isso aí. John, valeu. Cara, que desfecho memorável essa cena tem. Tudo aqui é muito icônico. A ideia de usar água para deter o Max faz bastante sentido. O Homem-Aranha usando um capacete, a relação dele com os outros bombeiros, ele simulando guardar a mangueira num coldre imaginário como se tivesse acabado um tiroteio no Velho Oeste. Tudo nessa cena é maravilhoso, cara, não tem como. E eu gosto muito da cena do trem do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Também gosto da cena do mistério do Homem-Aranha do Tom Holland, mas essa cena aqui tem algo a mais. A fotografia, a trilha sonora, os efeitos especiais, aqui tá tudo perfeito. O cara segura o carro como se estivesse segurando o tanquinho que sua mãe pega emprestado da sua avó para lavar roupa, filho. O humor dele, o Homem-Aranha é engraçado o filme todo. Oh, quem diria? O Homem-Aranha é engraçado, ele faz piada, ele tira sarro dos vilões. Olha que coisa! Ele não é caladão ou um coadjuvante da própria história que fala palavras machucam. Olha que bacana. Mas bom, eu não sei se agora você pensa como eu em relação a esse filme de modo geral, mas eu te entreguei os motivos que me fazem gostar tanto dele. Caso você discorde de mim, comente aqui qual o melhor Homem-Aranha do cinema e os motivos que te fazem pensar o mesmo. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, sua família, o pessoal da firma, você que sabe. E não se esquece do acordo. Tchau.